no estuvo con vida demasiado tiempo como para sufrir lo que debe haber sufrido Angelito. Los golpes, como quedó ella. Es terrible. Ela era uma adolescente de 14 anos, nasceu na cidade de Rufino, Santa Fé, na Argentina. Os seus pais, Fernando e Verônica, se separaram quando ela ainda era muito pequena. E ela seguiu vivendo com a sua mãe, desde a separação, então. Ela era uma jovem muito querida por todos. No seu tempo livre, ela colaborava em uma clínica de quimioterapia para menores discapacitados. Na escola ela cursava o 2º ano da secundária. Foi aí que então ela conheceu Manuel Manzilha, um jovem de 16 anos com quem ela teve uma relação de 1 ano. Mesmo tendo 1 ano de relacionamento, os familiares não conheciam muito o rapaz. No início de 2015, a jovem descobriu que estava grávida. Então ela contou para o seu namorado, mas não foi recebida como ela esperava. Ele se negou sua paternidade. Ele sugeriu ela que abortasse, mas a jovem não concordou, voltou para casa e foi conversar com sua mãe e com sua tia. As duas apoiaram ela a ter o bebê. Caso contrário, aconteceu com a família do Manzilha, que não estava de acordo que a garota tivesse o bebê. Uma noite, quando a jovem estava reunida com seus amigos, ela recebeu uma mensagem no telefone do então seu ex-namorado, que queria marcar um encontro com ela para conversar melhor sobre a gravidez. Sobre isso, a menor aceitou ir com ele para chegar em um acordo para ter uma conversação sobre o bebê, mas desde o dia 10 de maio a 1h30 da madrugada, ninguém escutou mais falar da jovem. E quando seus amigos mandavam mensagem perguntando onde ela estava e que horas ela ia voltar, as mensagens eram um pouco tanto seca e não parecia ser escrita por ela. 1 hora mais tarde, o ex-namorado da jovem chamou a mãe da menina para falar que ele tinha tido uma conversação com ela um pouco mais cedo e que eles tiveram uma discussão e que ele deixou ela na rua, perto de uns homens com touca que estavam ali conversando no parque. Então a mãe da menina ficou tão preocupada e foi na delegacia denunciar o desaparecimento. A partir daí, com a ajuda de amigos, vizinhos e uma grande quantidade de voluntários e com a coordenação das autoridades locais, começaram uma busca massiva para tentar localizar a adolescente. Mas não tiveram pista por todo o dia, até que eles começaram a suspeitar do adolescente, já que foi ele que viu ela pela última vez e tinha muitos motivos para suspeitar dele. Assim, no dia seguinte, conseguiram uma ordem judicial para poder entrar nas propriedades do jovem, dos avós do jovem, onde ele vivia. E com a ajuda de cachorros farejadores, eles foram guiados para a parte de trás da casa, momento em que essa família estava fazendo um churrasco. Somente a 2 metros, onde os cachorros começaram a latir, dando sinais de um aterrador momento. Debaixo de uns galhos secos e alguns lixos, se toparam com terra removida, que recentemente tinha sido planada. Então eles começaram a cavar e em aproximadamente 1 metro encontraram o corpo sem vida da jovem em posição fetal. A cena foi devastadora, mas pior ainda quando saíram os resultados da autópsia, que revelaram que a jovem tinha falecido por um brutal espancamento por todo o seu corpo, sobretudo na zona da cabeça, no rosto e no abdômen. E tinha um corte de 6 centímetros no seu pescoço e se encontraram um resto de medicamento o que significa que ela foi obrigada a consumir pastilhas, medicamentos antes da sua morte. Manzilha, ele tinha ido à delegacia um pouquinho antes fazer a sua declaração e ele declarou que quando ele foi com
a jovem até a sua casa, eles tiveram relações e depois começou a conversar sobre o tema da sua gravidez, em que a jovem pedia a ele para fazer cargo do papel de paternidade porque ela não queria fazer o... Então ele, furioso, reacionou tomando uma mão aqui e a outra golpeando sua cabeça e golpeando a cabeça dela várias vezes contra uma mesa, até que a adolescente deixasse de mover os pés e continuou batendo na jovem até que ela estava sem vida. Depois ele segurou ela pelos pés, levou até o pátio da sua casa, cavou uma tumba e a enterrou. Algo que, segundo ele realizou sozinho. Então ele foi levado na cena do crime para reconstruir os feitos, mas muitas coisas não se enquadravam. Uma dessas coisas foi que ele não podia carregar o corpo da jovem como ele descreveu. Foi aí que abriu uma investigação para ver se tinha mais envolvidos no crime. Entre os seus possíveis cúmplices estava a sua mãe, o seu pai e os seus avós. Mas pouco tempo depois eles foram colocados em liberdade por falta de provas. A frustração e comoção que provocou esse caso na sociedade foi o que impulsou a primeira marcha nacional em Argentina da luta contra a violência, acompanhado do hashtag Nenhuma Menos, viralizada na internet. Enquanto isso, milhares de pessoas invadiram as ruas da Argentina, colocando sua voz e exigindo justiça por todas as vítimas de feminicídio. 1 ano e 2 meses depois, Manuel Menzilha foi condenado a 21 anos e 6 meses de prisão, já que por sua condição de menor de idade não qualificou a cadeia perpétua. E infelizmente, em fevereiro de 2023, a Corte Suprema solicitou anular essa condena, se reduziu a somente 15 anos de prisão, mesmo que o jovem nunca mostrou arrependimento e nunca se desculpou com a família da jovem. Por outro lado, a família de Kiara não pode crer que esse monstro vai estar em liberdade em seus 31 anos de idade. E também que as autoridades se lavem as mãos e dê mais importância do que a vida de 2 pessoas inocentes que ele arrebatou. E vocês, que opinam dessa redução de condena desse criminal? Me deixa saber nos comentários.